Bom dia Boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um Talk, Ted, talk. Às vezes me pergunto se eu tivesse com bafo nesse momento aqui, se ela iria me dizer, amiga, balinha de mentos. Sim, Ou, ela diria. eu diria. Ou eu ia Eu também. desmaiar. Ou Eu diria. eu só ia cair Ia assim. só fazer assim, amiga, quer uma bala? Amiga, Quer uma balinha? eu bem assim, ó. Toma um Nem house pra achei você? o coisa. Mas tô com bafo não, né? Tá não, mami. Eu Você tô. bem assim, tá não. Eu acho que eu tô. Que a gente bateu um hamburgão, né? A gente bateu um hamburgão com fritas que pouquíssimos têm o privilégio de experimentar. E eu tenho, né? Porque é ela que faz, né? Então, desculpa. Eu Desculpa, tenho sorry. o prazer de comer as comidinhas mais gostosas. Mas como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por Estão aí? bem? Tava com saudades da gente. Porque nós estávamos com saudade. Hoje é só a casa, né? É só a família, não? Hoje estamos só entre as As, originais, as OGs, né? as Porque supremas e as American supremas, Racer. né? E, gente, comentem aí, falem com a gente, mandem DM, vamos conversar, vamos abrir, se vocês tiverem sugestões de episódio, de convidados, né, Temas. temas, vamos aí envindando. Vamos aí enviando pra gente, pode ser no Instagram, pode ser no pessoal, pode ser no, Nos comentários sabe, nos abaixo. comentários no YouTube também, engaja a gente, porque é muito importante, não? Super. Muito importante para nós dar gás para a gente continuar fazendo, continuar entregando o nosso trabalho, que é um bom trabalho. Ahn, E o tema de hoje olha, é o meio tema de complicado. hoje, Não mas ao mesmo complicado. tempo não. Mas pra mim é. É um Beleza. tabu, mas para mim aí Pra acabou que mim, você tenho joga. medo, inclusive. Gente, é um tema que é a única certeza que nós temos, a única coisa que Pior que é. não tem, que é fato na vida de qualquer pessoa, que é tabu para alguns, para outros não. É mistério para uns, para outros não. No México, bomba. No México o quê? No México, bomba. No México. É no México, acho que tem as caveiras. As caveiras. No México é hit. Eles. Na cultura mexicana é hit demais. Não, na verdade é assim. Não, na verdade é assim, ó. Eu tô viciado, juro. Meu Deus, mico, micaço. Mas, Todo mundo bem assim. hã? Mas, gente, o tema de hoje é ela. O arcano número 13. La morte. A morte. La muerte. Death. O fim de tudo. Já era, fi. Acabou. Não A tem casa pra onde caiu. correr. A casa caiu. Não tem pra... Fit Choco. Galera, é um tema muito pesado. Eu falo que eu não curto muito porque eu tenho muito medo de algumas coisas relacionadas à morte. Não é uma palavra muito ok pra mim, porque eu sei que a gente vai abranger aqui durante o episódio, né, no caso, sobre, mas é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho umas questões que eu fico, gente, eu não posso sem ter feito coisa X, sem ter feito coisa Y, tudo mais. Mas aí eu conversando hoje com o Galiel, a palavra morte, ela tem vários sentidos, assim, apesar de ser uma palavra muito forte, muito pesada, né? Aqui no Brasil, mediante o que acontece, né? No ato e tudo mais, né? Sim, e a gente vai falar nesse vídeo da morte no sentido literal mesmo, né, do fim da vida, do fim da existência, enfim, a nossa morte, o fim, acabou a morte do corpo, e também das mortes simbólicas, né, que aí é as que acontecem em vida, né, o que são os finais, é um assunto que a gente acaba sempre falando um pouco, né, pincelando sempre nos episódios que a gente fala, ai, o que você me mordeu, guri? Morder é Ah, beijinho na língua dos gatos. Tá? eu vou embora. É, e aí, que é a morte nesses dois lugares, né? E você falando isso me lembrou uma coisa, tipo, tenho medo de morrer sem fazer X. Então não é necessariamente da morte, é o medo de você não viver, na verdade. Aquilo. De você não fazer as coisas, e é outra coisa que a gente sempre fala aqui, né? De bancar.
as suas coisas justamente porque, gente, que é uma passagem. E é, tem uma frase que eu gosto muito, que me lembrou agora quando você falou, que é que quando a morte vier, que ela me encontre com vida, que ela me encontre vivo. Fundo, né? Sim. Que quando ela chegar, porque vai chegar, e é um tabu, enfim, a gente lida de várias formas, que ela me encontre vivendo, que ela me encontre sonhando, que ela me encontre, nos encontre gozando a vida, gozando, comendo, bancando, sendo o que a gente é, fazendo o que a gente quer fazer. Tendo feito e realizado várias coisas, né? Isso, que ela nos encontre nesse lugar. Porque às vezes a gente morre, tem muitas pessoas, e aí, enfim, aí entra também essas mortes simbólicas, né? Que aí vem por processos de depressão ou por N outras coisas. Tem pessoas que só o corpo tá vivo, mas que já tá morta por dentro, né? Isso é muito triste, mas é uma realidade também. Né? E tem pessoas que morrem com tanta vida, né? Com tantos sonhos, na flor da idade, ou não necessariamente na flor da idade, mas ali fazendo suas coisas e simplesmente vai. E aí eu acho que. Quer falar, amiga? Você pegou o mic. Obrigado. Você. Uma coisa que eu tava pensando muito com relação à morte é que, assim, eu, desde criança, eu sempre fui muito curioso por tudo que é sobrenatural, tudo que envolve misticismo, morte, mistérios, astrologias, tudo que está por trás das coisas. E a morte sempre me fascinou. É, mas me fascinou com o medo de tipo, caralho, eu vou morrer, vai chegar um dia então que eu vou estar lá, como é que vai ser? E isso gera uma certa angústia, né, de como é que vai ser, de se vai ser. E eu ia pesquisar quanto tempo o cérebro leva para processar a dor da morte, quais são as mortes mais dolorosas, mortes menos dolorosas, e a eutanásia, enfim. E aí é um assunto que eu gosto muito da morte, né? E aí antes me angustiava muito, a minha morte me angustiava muito, né, de pensar, caralho, como é que vai ser? Até para essa questão da dor física e tudo mais, mas aí hoje a gente sabe que tem mortes que o cérebro nem consegue processar direito, né? Então tem mortes que a gente não sente. E aí tem vários tipos de morte e tal. E no final das contas, eu percebi que a minha morte ela não me traz angústia, ela não. Eu pensar, um dia eu vou deixar de existir. É porque, enfim, tem também a questão espiritual, né? Que eu acredito que o corpo é só o corpo, que depois que a gente morre, a consciência continua de alguma forma em outro plano, de uma outra maneira. Mas o que morre é só essa Sim. carne. Então isso aí me traz muito conforto e também por lidar com questões mediúnicas, né? Enfim, outros babados, outras coisas. Eu sei que a morte ela não é o fim. Mas o que me traz angústia é a morte das pessoas que estão próximas a mim. Oh, E isso me pega. E só de falar já fico meio assim. Porque assim, até hoje eu nunca perdi uma pessoa próxima minha. Já perdi, um conhecido no conhecido, um primo de um tio, não sei o que eu já vi uma vez ou outra, mas assim, pessoas do meu convívio, desde que eu nasci, graças a Deus, eu não perdi ninguém na minha família. E eu sei que isso é natural, isso vai acontecer. Vai chegar um momento que se eu não for primeiro, vai ser um primo, vai ser uma prima, vai ser um tio, vai ser uma tia. E muitos deles queridos a mim. E eu, sinceramente, eu não sei como é que eu vou lidar. Eu sei que vai ser muito doloroso para mim. Mesmo tendo toda essa consciência de que, é só a carne, lá, não sei o que, vai acontecer, vai fazer e tudo mais, mas vai ser muito doloroso para mim, porque quando dessas mortes que eu presenciei, dessas pessoas que não eram tão próximas a mim, doeu, porque a morte, ela é sempre um lembrete para mim de tipo, e aí? Como é que você tá vivendo? Vai acabar? Um dia vai ser a sua vez? Como é que você tá vivendo? Então, eu acho que a angústia que você falou no começo, que é a que eu sinto, não é necessariamente do fim, é do agora. O que é que eu tô fazendo com a minha vida agora? Então, isso é um alerta. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui, né, meus amores? Não sei se vai estar focando. É uma foice com uma faixa que tem. Agora, você quer que eu alise, né? Me mordeu antes, né? Choquinho, ó. Que é Memento Mori, né? Que é uma frase latim que significa
lembre-se da morte. Lembre-se que você é mortal. Então eu tenho feito disso um mantra, né? Menino, podcast. Babado. Amiga. Babado. Fala. Bagulho. Baguria. Podcasts, Podcasts. juro. Não, mas eu não tenho muita ligação, assim, com essas questões, justamente por esse ponto, assim, que sempre foi algo que me assustou bastante, assim, essa. Tanto. Tudo bom, desligou? Desligou? Liga de novo, ó. Não, ele. Então vamos. Amiga X. Vai ser um pra elas. Erro nenhum. Não, tá. Mas eu vou deixando ele então por enquanto. Carregandinho, né? Só um minutinho, gente, para minhas técnicas. E assim, né, como eu tinha falado, a morte já me angustiou muito. Hoje eu vejo que eu vou sentir muito quando eu perder alguém próximo a mim. Mas eu celebro essa morte, essa mais morte mais física mesmo, né? O final da vida humana e, enfim, terrena. Hoje como um ciclo, como uma amiga. Eu enxergo a morte. A morte ela só é. Ela não é ruim, ela não é boa. A morte ela é. E ela se impõe e a gente tem que lidar. Para quem fica, né? A gente tem que lidar e a gente tem que seguir, ressignificar e continuar a vida, né? Apesar da morte. Então hoje eu vejo a morte muito nesse lugar, assim, não vejo mais tanto nesse lugar de angústia, não. Exato, e tipo assim, voltando, né, que eu tava falando, que eu sempre tinha muito esse medo justamente isso que Galileu falou, de não estar vivendo, não ter feito coisas que eu tanto quis. Meu Deus, que gato lindo. Não ter feito coisas que eu queria fazer, não ter lançado coisas e músicas que eu já tinha escrito, que eu já tinha produzido. Essa falta mesmo, né, de viver de fato, assim, né, de tipo assim, gente, e aí? Tá vivendo, tá fazendo o quê? Tá fazendo o que gosta, tá vivendo do que gosta ou tá só no automático, sabe? Isso que sempre me preocupou bastante, assim, nesse quesito. E me assustou bastante. Mas, em contrapartida também, isso que Galileu falou de perdas, né? Assim, de perder pessoas, perder animaizinhos mesmo, que pra mim tem o mesmo. Não tem. Tem pessoas que dizem, é só um bicho. Pra mim não é. É a mesma coisa. Mesma coisa de humano. Pra mim tem o mesmo sentimento, inclusive até mais às vezes. E eu já tive uma perda da minha doguinha Dulce, que eu tenho tatuado até aqui na minha mão. Tal como vai estar ao contrário para vocês, mas tá aqui Dulce que eu eternizei, porque foi um ser que passou pela minha vida, que me fez muita companhia, me deu muito afeto, muito acolhimento em momentos que eu não tinha das pessoas à volta, de parentes e tudo mais, sabe? Ela foi um refúgio, foi tudo para mim, assim, tudo mesmo, assim. E ela viveu muito, muito tempo comigo, assim. E passou por altos e baixos, e a gente sempre junto. Ela tinha um cheirinho que eu chamava cheirinho de Cheetos, porque ela tinha um fungozinho assim na pele que eu tratava com shampoo, e todo mundo ficava, ai, sai, não sei o que, essa cachorro, oxe, eu bem assim, ó, chamava meu cheirinho de Cheetos, e era uma das únicas pessoas, assim, e uma cachorra que tinha um olhar tão doce, tão amorosa, assim, não tinha isso de morder as pessoas, ela literalmente Dulce não foi um nome à toa. Foi o nome que eu dei por conta da atriz Dulce Maria, obviamente, né? Mas que no final das contas teve tanto contexto pela doçura dela. E eu acompanhei também o processo dela foi muito doloroso, assim, me dói muito, muito a alma. Eu dou graças a Deus do meu namorado ter estado comigo nesse momento, porque ele foi, meu Deus do céu, acho que se ele não tivesse comigo, não tivesse nesse momento, eu teria, não sei o que teria acontecido. A gente tava assistindo um filme, até hoje eu não consegui terminar o filme. Os Croods 2. E foi no momento, assim, que ela tava se despedindo, né? Enfim. Né? Esse é o Scott namorou. Assim, aquela. Não, mas enfim, mas é isso. E aí foi a minha perda, assim, o ente mais próximo que eu tinha foi com ela. Foi muito doloroso o processo de entender tudo e tal. Eu passei muito tempo. Acho que o luto, né? Existe o luto
diversas formas. Existe o luto de realmente quando um ente querido vai embora. Existe o luto também das relações, dos relacionamentos, né, amiga? Assim, quando uma relação acaba de fato, assim, que você precisa passar pelo luto para você poder seguir, independente seja o relacionamento, amizade, qual for a relação, quando você realmente percebe que não tem mais para onde ir, para onde seguir e tudo mais, você entende que aquela relação morreu, né? E que ela precisa realmente passar desse luto, não é, amiga? E a gente tá falando muito, começou falando muito dessa morte física, né? Mas a morte também em vida que acontece. A, que loucura, não? A morte em vida que acontece, nossas mortes, porque nós morremos muito, nós mudamos o tempo todo, e ao mesmo tempo que nós não deixamos, continuamos sendo quem nós somos em essência, mas nós estamos o tempo todo morrendo e renascendo, porque a vida em todos os sentidos é isso, é esse ciclo, nascer, crescer, desenvolver e morrer, e renascer e assim vai. Então, na vida, né, as mortes em vida, tem muito nessa questão dos relacionamentos, né? E aí o relacionamento nosso e o nosso com os outros, que também exige os seus lutos, né? É importante também esse tema que tá falando de morte, tem muito a ver o luto, né? E de entender que às vezes tem coisas que realmente morrem e de não sofrer com isso. A gente tá falando, fazendo todo esse gancho todo assim, de não sofrer ou não prolongar esse sofrimento mais do que ele deve ser sentido, porque sim, a gente tem que sentir as coisas. A gente tem que sentir essa dor, principalmente quando é uma morte de pessoas vivas, né? De pessoas que estão ali. A gente tem um processo de luto, de entender aquele sentimento de ficar triste, de chorar, de desabar, de se questionar, de fazer todas essas coisas. A gente tem que viver todos esses processos, porque é só sentindo essas coisas que a gente realmente consegue. Eu não sei se superar é a palavra, eu não gosto de superar, porque não tem como, sei lá, superar a perda de uma pessoa. Tipo, uma parte nossa vai com a pessoa e não volta. Então, eu acho que é ressignificar aquilo ali, isso tanto para a morte física, como para a morte simbólica de pessoas que vão, né? Tem um negócio que diz, ai, uma frase muito linda, essa é de Instagram mesmo, assim, que eu vi assim, que diz que nós somos o museu de todas as de tudo e tudo aquilo que amamos e de todas as pessoas que amamos. Então, nós carregamos as pessoas que nós amamos, que nós amamos conosco. E as outras pessoas também nos carregam um pouco. Então, quando alguém que a gente ama vai uma parte nossa. E não tem essa coisa de repor. Não tem. Vai, sabe? E a gente tem que entender isso e ressignificar. Mas entender que, gente, o duro é que a vida vai continuar. O duro, o prazeroso e o difícil e o bom é que a vida sempre continua. A vida sempre vai continuar, sabe? Não, não, assim, não importa, não importa quem quem vá, sabe? A vida vai continuar. Então nada, mesmo pode ser muito doloroso, pode ser muito é, difícil, mas vai passar. Vai ser ressignificado em algum momento, né? Essa morte. E se desprender um pouco também dessa questão, desse egoísmo, na verdade, né? Que, como por exemplo, vou usar de exemplo, né? Eu, quando a minha cachorrinha foi embora, que ela faleceu, eu ficava, por quê? Por que ela? Tudo mais, uma cachorrinha tão boa, tão doce e tudo mais, mas ela não estava já bem, né? Ela já tinha passado por um câncer, né, que eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, não. A gente, enfim, passou por um processo de cirurgia e tudo mais. Depois ela teve pneumonia, ficou com uma questão nas patinhas também, inchadas. Então, assim, ela já estava sofrendo. E é muito egoísmo meu querer que algum ser que eu amo muito esteja aqui só pelo que eu sinto, né? E esteja sofrendo, esteja passando por essa situação. O que eu quero dizer com isso é, tipo assim, às vezes a gente não entende o porquê ou fica se julgando, se martirizando e tudo mais, mas tudo tem um porquê, tanto daquilo ter chegado pra gente, da gente ter vivido coisas, como também daquilo ter se ido embora, de não fazer mais parte do nosso convívio,
não fazer mais sentido também, às vezes, como que eu tô falando das mortes de relacionamentos, no caso, né? De não ter mais liga ali, não ter mais o que segurar, no caso, né? De morrer, exato, de simplesmente morrer. E aí, de fato, é muito importante respeitar isso, né? Respeitar essa dor, esse momento, né? Sentir tudo que tiver que sentir, chorar tudo que tiver que chorar. E porque com isso, no caso, as coisas vão. Não vai ser uma vez ou outra vai acabar lembrando, vez ou outra vai vir a lembrança e tudo mais, mas não é que você vai esquecer, né? Mas é que eu acho que é a vida seguindo, é as coisas, outras coisas acontecendo, né? Porque realmente a vida continua, né? É a gente não prolongar o sofrimento que já vai existir, sabe? Quando uma coisa termina, uma coisa acaba, a gente também tende a ficar. Isso mais para as mortes simbólicas, de ficar querendo achar um porquê, entender um porquê, achar um significado, mas, gente, tem coisas que a gente. Que quando acaba, pouco importa a gente entender o porquê, o que, o como. É só respeitar e entender que já foi. É, quando é em essa morte das relações, entender que todo mundo agrega alguma coisa para alguém e nós agregamos coisas para as pessoas também. Nós damos e nós recebemos e seguir a vida, sabe? A gente deixa um pouco do nosso melhor, espero, né? Sejam pessoas que tentem depositar o melhor de você para outras pessoas e vice-versa. E de pessoas que também vão tentar e se relacionam com pessoas que também tentem depositar o melhor delas em vocês. Então, e não prolongar isso, porque é doloroso, mas também não entorpecer de dizer, não, tá de boa. Você bem assim, passa, troca, troca, troca. De não entorpecer, de dizer, não, tá tudo bem, não, tá de boa, não, que nada. Não, não Não entorpeça. ultrapassar, não subir um degrau a mais, né? Não Não, ultrapassar esse sentimento, né? sinta, sabe? Sinta, gente. É a única certeza da vida e ainda assim a gente sempre se Se passa em não passa, é. entender ela e não, sabe, entenda a morte como hoje, agora um ponto mais, muito, muito, muito mais pessoal, hoje eu vejo a morte como uma velha amiga que um dia eu vou encontrar, sabe? Um dia eu vou encontrar ela e eu quero estar cheio de histórias para contar pra morte quando ela me encontrar, sabe? Eu quero falar, porra, morte, eu vivi uma vida massa, eu fiz isso, eu tentei aquilo, me relacionei com pessoas maravilhosas, eu amei, fui amado, vivi, sabe? É, eu quero ter essa bagagem para contar e não falar que foi uma vida que eu fiz o que eu não queria, que eu não tentei, que eu não me joguei, que eu não cometi erros, que eu não machuquei, que eu não fui machucado, sabe? Então, é entender que vai ser assim, sabe? É, dar um pouco mais de leveza e de significado para o fim, porque ele vem para tudo. Ele vem para as relações, ele vem para nós, ele vem para em todos os sentidos. Até um dia esse sistema solar aqui, como tantos outros, vai deixar de existir. Chega um dia que o Sol vai explodir e acabou a Terra. E qualquer vestígio de vida que um dia teve aqui. Isso é muito louco de pensar. Ao mesmo tempo que me dava uma angústia, mas hoje me reconforta, porque, gente, o fim ele é necessário também para as coisas. A gente precisa do fim. Então, eu, particularmente, parei de ter essa angústia grande assim com a morte que eu tinha, quando comecei a entender que ela é necessária, tanto quanto a própria vida. A vida é muito importante, a pulsão é muito importante, mas o fim também é importante. É importante que as coisas acabem. É importante que a gente deixe de existir, que a gente vire memória, que a gente vire legado, que a gente vire história, sabe? Vire motivação para alguém, enfim. É por isso que a gente tem que tentar viver e fazer o melhor da gente enquanto a gente está aqui. Enquanto eu tô aqui, com o sangue correndo na minha veia, meu coração batendo, é isso, sabe? E não querer levar dessa passagem, dessa viagem aqui, desgraças que eu fiz para outras pessoas ou que eu fiz para mim mesmo, sabe? Sim, Essa é a minha maior preocupação. E ainda assim, vou errar e erro. Vou continuar errando. Não quer dizer porque a gente tem essa mentalidade que as coisas não vão acontecer, mas é diferente você errar quando você tá tentando acertar, até porque você erra, você consegue resolver o seu erro, do que você errar de propósito, sabe? Você pisar nas pessoas, você usar as pessoas, nossa. enfim, Não, mas é é. doideira.
Enfim, nada, eu vou entrar de novo, eu vou cavucar essa coisa, Fecha. porque, véi, o que é que você quer levar pra sua vida no final dela? O que é? Sabe, são inimizades, são desconfortos, são relações vazias, tá ligado? Tipo assim, ou são coisas profundas que têm profundidade, que você consegue tocar e sentir, que você sabe de onde vem aquilo, das conexões, de tudo mais. O que é que você quer levar? Tipo assim, bicho, deve ser a coisa mais infeliz do mundo você ter que realmente partir e perceber que, tipo assim, você só, sabe? Só É, fez coisas pesadas pros outros, só, sabe, tipo assim, é isso que você quer? Essa é a sua grandeza? Beleza, mas tipo, repense mesmo assim, sabe, sobre o que você é, sobre o que você transmite pras pessoas à sua volta, sabe? Tipo, meu Deus, tipo, pensa nisso, sabe? Porque eu acho que isso é uma virada de chave muito grande pra você realmente passar a, a, a virar as coisas de ruins que estão acontecendo na sua vida e para que as coisas comecem a rodar mesmo, de uma forma orgânica, de uma forma boa, da melhor forma possível, na verdade. Para que quando realmente chegue esse momento, você olhe para trás e se orgulhe de alguma forma das coisas que você faz, do que você transmite para as pessoas, sabe? Né? é isso. E a gente, toda vez que a gente conversa aqui, a gente sempre tenta falar, porque tanto eu como o Davi, nós somos espiritualistas, né? Nós acreditamos nessa coisa do que a carne é só uma, enfim, só uma passagem, que o espírito continua, mas tudo que a gente fala aqui, a gente sempre tenta colocar para as pessoas que também não acreditam, sabe? Para as pessoas que, não, morreu, acabou. Pronto, então, morreu, acabou. Mas até lá tem-se uma passagem. Então, como é que você quer fazer essa passagem, sabe? E você pensa na morte? Se não pensa, é bom pensar, porque pensar na morte, depois que eu comecei a entender mais, você é muito mórbido, você só quer viver, que é ruim, que é não sei o quê, só que, cara, depois que eu comecei a pensar na morte, e isso através do espiritismo, porque, enfim, já fui espírita, através da religião, através das coisas que eu gostava de estudar e ler mesmo, eu comecei a viver mais, a estar mais presente, a estar mais consciente do que eu quero, do que eu sou, justamente porque eu sei que não é infinito isso aqui, não é um videogame. Morreu, acabou as três vidinhas, volta pro começo. Não. E mesmo que exista um outro lugar, uma outra coisa, vai ser um outro lugar, uma outra coisa, não essa. Então nós só estamos aqui hoje com essa vida, com esse corpo, nessa situação. Então assim, vamos fazer com que a gente tenha aqui, né? Mesmo que tenha uma outra vida, vamos viver essa aqui, né? E como eu falei, eu vejo hoje eu estou trabalhando, eu vejo a morte como uma amiga. Então, a morte em todos os sentidos. Então, hoje eu estou até celebrando os finais das coisas, sabe? A gente celebra muito os começos, deve ser celebrado. Mas eu tento celebrar agora tudo, assim, os começos, os meios e os finais. Não celebrar literalmente como às vezes sim, porque tem coisas que quando acabam merecem ser celebradas com uma festa de 3 dias, mas eu tô falando de celebrar de olhar para aquilo de dar um significado para aquilo e entender e deixar aqui guardado, sabe? O que for bom e o que for ruim, vai. Mas então, assim, celebrem, sabe, as mortes de vocês. As suas, a das relações, as das pessoas. Simbólicas, tá? Não é pra celebrar a morte de ninguém, não. Quer dizer, girl, abafa. Abafa. É, Não, mas aí. you know what I mean? You know, Mas girl. assim, celebrem os ciclos. Os Celebre fins os de fins de ciclos. ciclo, sabe? E ajuda muito quando a gente vive sabendo que a gente vai morrer. Ajuda em vários sentidos. Fica tudo mais prático, vida. Você não perde tempo pra baboseira, pra mentira, pra picuinha, pra fofoca. Nossa, Quando sim. você entende verdadeiramente, não entender tipo, de papo, de tipo, não, porque, tipo, tipo, espera de boa, a morte, não. Só Miguel. Quando você realmente entende que você pode acordar amanhã e não vai estar aqui, e não vê peso e nada de mórbido nisso, e sim a realidade, aí você começa a falar, não, então eu só tenho hoje, então eu vou comer o que eu quero hoje, eu vou fazer, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou gravar, eu vou me inscrever no curso, eu vou estudar para o... Então você entende isso, sabe? Então,
Hoje é isso, assim, a morte tem uma morte como uma amiga, uma velha amiga, porque ela vai chegar, né? Então, vamos viver histórias massas assim, busquem em viver significados, né, da sua história, do seu momento, do que é importante para você, para sua bagagem, para quando a morte chegar você ter o que contar para ela, sabe? Você ter o que falar, poxa, a morte me encontrou, mas eu fiz tanta coisa. Eu não deixei o medo me vencer, eu não deixei a inveja, a soberba, enfim, não deixei nada disso me vencer, sabe? E isso é bom também porque coloca muito os pezinhos no chão. Vou morrer, então não sou pouco, não sou muita coisa. Sou podre, carne podre, viro carne podre. Então isso tira você do lugar de delirar, da soberba das coisas, de entender que a gente é Protagonismo, protagonista, né? a gente é só uma partículazinha. A gente é só mais um aqui nesse mundo assim, sabe? Então, celebrem a morte das coisas. Celebrem os ciclos, Os fins de os ciclos, fins de né? ciclos, né? E aí também eu entro muito nessa noia, assim, da morte também, né, no sentido de, tipo assim, a última memória que eu quero com essa pessoa é essa. A última memória que eu quero estar com essa pessoa é de uma briga, é de uma discussão. Se for alguém que você tem um afeto, né, ainda, né? Se você não tem, é X. X. Como agora eu tô colocando pra mim, mas tipo assim, se for uma pessoa que você tem um afeto, que você gosta muito da pessoa, que você tem um sentimento e tudo mais, que tá tudo bem com relação à relação, e só aconteceu algo de uma briguinha ou alguma coisa assim do gênero, algo que você percebe que você consegue passar por isso, conversar sobre isso e superar isso, por que permanecer nessa mágoa, nessa coisa, sabe? Tipo assim, e é uma coisa que eu venho repensado bastante, assim, sobre pessoas que eu de fato me importo, né? Que às vezes tem momentos, independente de qualquer relação, que às vezes só uma conversa às vezes já resolve, já tira esse sentimento, sabe? Eu não quero realmente brigar com a pessoa, dormir num dia eu não acordar, ou a pessoa não acordar. Imagino que angústia, que desespero, além de todo o contexto de ter ido, que vai ficar ainda, que vai permanecer, vai ficar ali naquela E principalmente para kármica, quem né? fica. E até porque isso pode acontecer. É, A gente pode não acordar, sabe? A gente pode não acordar, o outro pode não. Toda vez que a gente se despede de alguém, de fato pode ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Então eu sei que é um assunto que mexe muito com a gente, mas quanto mais rápido a gente entender isso, acho que tem mais possibilidade, mais chances de viver uma vida plena. A gente vive, sabe? Entendendo que sim, eu posso acordar amanhã, como eu sempre falo, a gente não quer, mas não é agorando, mas a gente fala, ah, amiga, tchau, amiga, tal, 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 mas pode ser a última vez que eu vou ver aquela pessoa. Se não por morte física, por qualquer outra coisa. As pessoas vão embora, viagens, acontecem coisas o tempo todo, então, e uma das coisas que eu acho que eu até falei que é a morte me fez criar presença. hum, Presença. Eu tô nossa. aqui e eu tô agora. Tô presente, que é só o que eu tenho, o aqui e o agora. Nada, enfim, mas é isso. É o Então, que tem de mais valor, se você for parar isso, pra pensar, assim. Às vezes a pessoa fica querendo tanto, eu queria isso, queria aquilo, mas, meu amor, você consegue entender o quão a presença de alguém na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, num sair, num se conectar, numa conversa, é tão importante, assim, sabe? Assim, por isso que eu tento sempre cultivar essa coisa de, quando o máximo que eu posso, largo o celular. E uma coisa também que eu tava pensando, que eu tenho muito isso, que agora nesse episódio que eu estou entrando em reflexão, toda vez que alguém que eu tenho um afeto vai embora, eu peço, avisa quando chegar. uhum, Eu tenho sim, muito isso. sim. E eu nunca entendi o porquê de tanto ter isso, de tanto ter essa questão de ficar nessa noia, mas é justamente por isso, porque às vezes arrasou demais, às vezes é, é o medo de perder aquela pessoa e de pelo menos a pessoa, eu consigo dormir mais, eu só consigo dormir tranquilo se a pessoa mandar
cheguei, ou qualquer coisa, um ponto, enfim, whatever. Porque eu realmente fico muito É, pensando nisso, assim. Eu posso até dormir, mas eu fico cochilando e acordo cadê fulano, pensando, cadê assim, meu Deus, será ciclano? que chegou, sabe? Eu fico nessa. Olha que noia. É. Mas gente, acho que esse é um tema. Não é difícil, é um tema Agridoce. agridoce, é um tabu, né? É A um tabu morte, muito grande. a única certeza continua sendo um tabu. Desde que o mundo é mundo, a única certeza continua sendo um tabu. Mas eu espero que, tipo, essa nossa conversa, ela tenha despertado em você, como todas as outras, tenha virado alguma chave aí que faça com que você tenha uma vida com mais presença, mais qualidade, mais sentido, sabe? Que eu acho que, na verdade, é o ponto de tudo que a gente faz, né, amiga? Tudo que a gente grava, Tudo. todas as conversas, todos os tópicos que a gente tem aqui é sempre com o intuito de fazer tanto a gente, de lembrar pra gente, de falar pra gente mesmo, enquanto a gente fala pra vocês também, serem tocados por isso, sabe? E que, de alguma forma, isso mude, mesmo que seja pouco, a sua forma de enxergar algum tema de uma forma positiva para fazer com que você tenha uma vida mais leve, mais presente, com mais sentido, com mais significado. E, e a morte, eu acho que é um tema muito necessário que a gente precisa assimilar, sabe? A gente precisa entender ela, entender que a morte não é o monstro, a morte é uma velha amiga, que todos nós vamos encontrar com ela em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Então, independente de quando vai ser, que quando ela vier, ela nos encontre plenos. She's so crazy. She is so crazy. I love her. Mas é, e entender também que os inícios são tão importantes quanto os finais, quanto as mortes das Isso. relações, das vidas, de tudo, assim. Eu acho que Uhum. é importante a gente manter e tentar manter viva as memórias boas, as coisas boas com as pessoas, tentar largar mais o celular, tentar se conectar mais com as pessoas, tentar perdoar mesmo também algumas coisas. Tem coisa que Nossa, não vale a total. pena levar, velho. Não vale a pena ficar remoendo, mantendo. Repito, se é alguém que você tem um afeto, se continua ali, se você sente que algo de bom ainda tem ali. Né? Não falo em relações que você já entendeu que não dá mais. Falo mais nesse sentido. É, mas é isso, assim, no mais é isso. É, é babado. Toda vez que a gente fala é isso, eu só lembro do Jeová, velho. Puta Já, mas merda. assim, nunca falem é isso, a gente. Nunca terminei nada com é É isso. isso. É, É isso, né? Mas acho que temos, né, temos, amiga? amiga, acho que Acho que temos. temos, acho que é isso, gente. A morte pode ter sido um episódio um pouco Denso. mais denso, mas tão importante, porque também reflete muito as coisas que a gente está vivendo, né? Uhum. A gente está vivendo mortes. Estamos diante de mortes de eus, de Relações. Aliés, e de Davis, e de relações, e de contatos com coisas e pessoas e lugares que já chegaram ao fim. E está muito evidente assim, e a gente conversa sobre isso para celebrar esses fins, né? Agradecer, processar tudo que foi feito, mas entender que acabou. E que a vida precisa continuar e a vida vai sempre continuar. Então, celebrem a morte das coisas. Respeitem, acolham a morte das coisas. É isso. Just when the people's when it's hard, Somebody, your best friend, your man, your man, my lady. Put your head high high and and we'll we'll never never say say bye. bye. No, 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 no. no. E é isso, And, gente. E agora vamos para os nossos quadrinhos vamos para os nossos gostosinhos. joinhas, né? Vamos de tac, Mas vai começar tac, a bomba, é vamos melhor, começar né? pela Porque já tá bomba, né? denso o negócio. Se a gente terminar com um denso. É. Vamos pro nosso momento. Tac, Que tac, rumba. Bum. explodiu. É aquele quadro que a gente fala uma coisa que nos revolta, que a gente não gosta muito, que a gente já tá tipo. E aí, fala aí, amiga, quer que eu fale? Quer que eu comece ou quer que eu Amiga, comece? começa a falar porque eu tô cansado. Eu? Então tá bom, já que é pra falar, vou até tirar as mangas. Gente, assim, beleza.
a gente tá precisando do emprego, né? A gente tá ali porque a gente tá precisando do No emprego, corre, né? de um corre, de uma coisa assim. Mas, meu Meu amor, amor, é o é o seguinte. seguinte. Se você marca uma entrevista de emprego para 3h30 e você começa a chamar as pessoas a partir de 5, meu amorzinho, eu sei que a gente precisa, eu sei que a gente precisa, mas, pô, a gente pode também, quando a gente começar a trabalhar, chegar 3 horas depois? Acho que não, né? Falou, foi. Meu amor, tipo, atrasar um pouquinho, né, umas 40 minutos, uma horinha, beleza, porque deve estar sendo organizado alguma coisa. 2 horas, 3 horas pra atrasar pra você fazer uma entrevista de emprego com a pessoa, não existe 5 horas pra isso. você fritar um e fazer um peixe? Não é, eu tô falando Não contra. E eu, existe. eu comecei a conversar com outras pessoas e percebendo que o povo, não, é normal, não é comum. Gente, não é normal. Não é normal. Não vem com esse papo de que é normal. Respeita as pessoas que estão ali, as pessoas estão procurando, estão buscando um emprego. Eu tô falando porque eu passei por isso há uns tempo atrás. E foi mais de um. E aí, tipo assim, percebi que é uma coisa recorrente mesmo. Tipo assim, vai, respeita quem tá ali na vaga. Às vezes a pessoa não vai nem passar na vaga e passou o dia dela inteiro ali, podendo ter outra entrevista, ter outros compromissos, ter outras coisas. Vamos respeitar as pessoas que estão em busca de um emprego. E eu acho que realmente isso não é por esse caminho de, é normal, Tá acontece. precisando, então vou colocar essa pessoa em qualquer situação, assim, Deixa sabe? aí. Deixa É, tá aí e precisando, então tal. pene aí, vai penar. Aí depois vem, tem que fazer uma prova, uma redação. Depois de 5 horas de relógio, só com fome. Não dá, né? Bicho, Fica enfim. difícil defender, não? Esse foi o meu tac-tac de hoje, gente. E o teu, amiga? Ai, amigo, o meu tac-tac, ele vai pra. Acho que vai pra relacionamentos, né? Oh! Eu acho que uma coisa que tem me dado muita. Não sei se raiva é a palavra, mas que tem me dado muitos incômodos são os falsos apoiadores e os falsos. As pessoas que sempre tá corrida, sabe, para suas coisas. Aquelas pessoas que dizem que te amam, as pessoas que dizem que estão com você, que correm, mas tá sempre corrida quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa, às vezes, de um apoio, de uma palavra, de um engajamento, de uma curtida, o que quer que seja, essas pessoas simplesmente somem. E aí, quando você questiona essas pessoas, elas simplesmente falam, não, porque eu tô tão corrida. Porra, tu tá sempre corrida para qualquer coisa que venha me agregar, né? Quando são as minhas coisas, quando são os meus rolês, os meus corres, os meus suores, os meus sonhos, quando é sobre mim, você nunca tem tempo, né? Engraçado, né? Mas quando é sobre você, se não acontece nada, vira um inferno. Então, isso tem me irritado muito, mas sobretudo também tem uma coisa que me irrita, que aí já é um pouco que me irrita em mim, e eu acho que em vocês também, é que a gente sempre enxerga as coisas. A gente sempre sabe com o que a gente tá lidando, a gente sempre tá assim, ó, estampado na cara das pessoas, só que por amor, por apego, ou o que quer que seja que a gente tenha com relação à pessoa, a gente às vezes esquece e passa batido. E a gente não percebe que aquela pessoa nunca correu com você de fato. Aquela pessoa nunca apoiou você de fato. Porque apoiar de boca é muito fácil, mas e você ir lá fortalecer o corre daquela pessoa, você divulgar aquela pessoa, sei lá, um colega que tem um trabalho, ou um colega que trabalha com artes cênicas ou teatro ou qualquer outra coisa e vai fazer qualquer coisa que seja, você nunca tem tempo para ir. Nunca tem tempo, né, vida? Interessante isso. Então eu tô muito irritado com essas relações, que não são muitas, e dói porque são pessoas próximas. E aí, dessas mesmas pessoas, o que me irrita são pessoas que, às vezes, que acham que tem algum tipo de intimidade com você, que tem intimidade com você, e pegam uma coisa que você falou, que você confidenciou essa pessoa e joga na roda. Porque é o jeitinho dela. She's so crazy. Ela é tão bocuda, ela faz. Ela acontece tanto, ela é tão louquinha. Não, não é maldade minha, não, porque tu sabe como eu sou, né? Porque eu sou bocudinho mesmo, bocudinha mesmo, aí eu falo mesmo. Ah, é? Uma coisa que eu confidenciei a você, você vai na frente de todo mundo e fala. Obrigado por mostrar quem você realmente é. Então é isso, esse é o meu tac-tac de hoje. Não vou falar muito no assunto, hoje eu vou falar até nome aqui.
Ah, então, Amiga, absoluto cinema, porque tudo que você falou eu concordo, assino embaixo. Eu vi até um vídeo de um menino hoje que eu sigo, ele falando, ai não, porque é que esse papinho de que você de não apoiar os amigos às vezes não é do seu nicho, meu amor. Ah, que bolinha você vive, minha vidinha? Que nicho é esse tão diferente do que você pode compartilhar? Porque você pode estar compartilhando publicação bosta do que for. De qualquer coisa, de qualquer artista, de qualquer pessoa do mundo, mas você não pode dar uma fortalecida no seu amigo que você sabe que tá ali no corre no suor. Desculpa, mas esse papinho comigo não cola. Não tem nada a ver o cu com as calças, porque não é do nicho. Ah, se fosse por causa disso, então ninguém compartilharia nada de ninguém. Você só vai compartilhar coisinha de quem você é fãzinho, dos artistas internacionalzinho que você gosta. Não faz sentido. Faz sentido? É isso aí? Nenhum. E eu também não gosto dessas coisas de estar jogando coisa na frente de ninguém. Eu já falei, já deixo bem claro. Eu acho um pavor, acho péssimo, acho horroroso, acho bombástico. Tenha vergonha, tenha coragem, fala as coisas pra pessoa, puxa a pessoa pra conversar e acabou. that being said, dito isso, do- vamos para o nosso momento de. Eu não sei se precisa, né? Será que precisa? Precisa não, Não, Antônio. Antônio. Meu Deus, esse Antônio, né? Agora que comecei o outro, começa tu. Eu vou começar. Gente, Enquanto o outro microfone carrega. a Faba. Gente, tava muito tempo sem assistir nada. E eu tava sentindo falta de consumir séries mesmo, né? Coisinhas do audiovisual, sériezinhas, né? Da. Ah, eu vou falar, não pode falar. E aí eu voltei a assistir essas coisinhas. E eu encontrei uma série na Netflix, gente, que pra quem gosta de Stranger Things, na verdade não tem nada a ver, porque não é a mesma temática, mas os diretores de Stranger Things dirigiram essa série também, que tá na Netflix. É uma série. É terror, envolve um terror. Envolve terror, envolve drama, envolve. Não é um terror psicológico, é um terror mais pro sobrenatural. É um terror sobrenatural, mas envolve um drama e envolve uma. Eles problematizando, eles discutem a temática muito importante, de uma forma muito bonita, que é os relacionamentos, né? Os relacionamentos afetivos e até onde a gente está disposto a ir, ao que significa o relacionamento afetivo, enfim. Esse papo é muito bom. E o nome da série é Algo Terrível Vai Acontecer. É muito boa. Gente, sério, assistam. Para quem gosta de terror, já assista porque é muito boa. Tem muitos elementos do terror, dos tipos de terror que é muito gostoso de assistir, sobretudo o sobrenatural. Mas ela envolve drama, tem até um pouco de comédia. Então, assim, é uma série completa, gente, sério. A cenografia perfeita, a fotografia perfeita. Só tem uma. Lançou recente, foi? Lançou esse ano, acho que começo desse ano. Talvez tenha outra, inclusive vou até pesquisar pra ver se não vai ter outra. Mas, assim, gente, sério, tá perfeito. A atuação também dos atores. A protagonista, ela parece a Dua Lipa. Oh, Juro, é igual a Dua Lipa, tu vai cabelo ver. curtinho ou grande? Cabelo grande, preto. Greg. Enfim, gente, essa é a minha indicação. Eu amei, me tocou muito, assim, para além a essência, a mensagem que a série passa é muito foda. E aí eu tô processando até hoje, assim. E, enfim, é isso. Esse é o meu Precisa Não, Antônio. Assistam. Algo terrível. Algo terrível vai acontecer. Aí teve toda uma temática, né? É. Do episódio de hoje, né? Meu amigo, eu vou realmente assistir. Tô carente de série. Eu tô ai, tô tão dengosa, bem assim com séries. Mas eu amei a educação. E eu vou indicar uma coisa que não tem muito a ver com o tema, obviamente, né? Mas é um arroba, tá? É a Kylie Alencar, que eu já mandei, você já conhece. Mãezinha. Mãezinhas, hoje eu vou falar de triciclos. Enfim, simplesmente é uma gata belíssima que ela se caracteriza do bicho que ela vai falar. E ela simplesmente faz um relatório sobre o animal, sobre as características, mas de uma forma bem do nosso mundinho, assim, tipo, bem
Ah, porque o Face Card, não sei o quê. Ah, o Dream Team da cadeia alimentar. Gente, toda vez que ela posta um vídeo, eu paro o que eu estiver fazendo, clico e fico bem assim. E é curtinho. Tipo assim, não é muito longo, sabe? Então você consegue ver num rapidão, assim. Você consegue até maratonar. E aí ela já começa com esse, mãezinhas, hoje a gente vai falar delas. Mãe- Amiga, juro. Não é muito pesado, não. Hã? Não é muito pesado não fazer isso, amiga. Não, amiga, a gente tá falando de morte o tempo todo. Será que vai ser cancelada? Mas nada, a gente já falou tanta coisa que não foi até Tá hoje. cheiroso esse algodão, né? É, Menina, algodão cheiroso. geralmente os vídeos dela tá assim, mãezinha. É, bem assim, juro. Sério, gente. Eu vou repetir. Era pra estar assim desde o começo do vídeo. A gente falando assim, o tempo todo. Tem uma domínio, né? Só falando novamente. É Kylie Alencar. K-H-A-I-L-Y. Alencar. Alencar normal. A-L-E-N. A-L-E-N-C-A-R. Juro. Diva demais. É muito bom os vídeos dela. E Aff. extremamente informativos também, viu? Porque Sim. ela fecha nas informações que ela traz, na informação científica, é babado, com bom humor. É um combo mesmo. Mas é isso, né, amiga? Temos. Eu acho que temos. Gente, eu sei que hoje foi. Mães. Amiga, vem pra perto, juro, vem pra perto. Mãezinhas. Mãezinha. Não. Que tem tudo a ver com o vídeo de hoje, né? É esse momento. Eu acho que foi isso, gente. A gente sabe que foi um episódio talvez um pouco mais denso pra você ouvir aí por parte, talvez. Mas, por favor, escutem, gente. Curte, comenta, compartilha. Manda pra uma pessoa que você acha que você vai gostar. Olha, esses dois viadão aqui falando umas coisas aqui. Olha aí, assiste os nossos outros episódios da primeira temporada. A gente tá planejando fazer vários babados também. Mandem dicas, mandem sugestões, Mandem temas de vídeo também. aceitamos críticas, mas não ficamos Ficamos quietas. E muito menos caladinhas, gente. E muito menos caladinhas. Então é isso, gente. A gente tá vivendo, a gente tá bancando as nossas coisas. Esperamos que isso inspire vocês também a fazer isso. E só faz. Sabe, só faz, só começa, só vai, só acontece. É isso, gente. Abracem as mortes de vocês. A morte é uma velha amiga, então vamos fazer as pazes com ela e viver apesar e por ela. E é isso. Bem assim, vamos encerrar gostoso aqui, que eu tô já ficando sem respirar, porque eu tô já com o nariz gripado, já não consigo mais falar. É isso, então até o próximo episódio Semana que vem. do nosso próximo. Beijo, amores!